Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente e membros do Governo. O programa do 12º Governo Regional, nas palavras do próprio Presidente Vasco Cordeiro, cito, pretende responder aos vários desafios na área da economia e da empregabilidade dos açorianos, mas também ao nível das políticas sociais, com uma forte atenção ao combate a fenómenos de pobreza e de exclusão social. Dedica também uma atenção especial ao setor da educação, onde se preconizam, e cito, medidas para prosseguir com o trabalho desenvolvido ao nível do sucesso escolar. Na agricultura e nas pescas, o Governo Regional diz, e cito, as políticas previstas pretendem reforçar a competitividade destas fileiras na economia regional, contribuindo para o desenvolvimento económico e para a criação de emprego e de riqueza na região. Estamos, senhoras e senhores deputados, no ano da graça de 2016. Estas são as prioridades do 12º Governo Regional. Recuemos então no tempo, até ao ano da graça de 2000. Segundo Governo Socialista, primeira maioria. O Governo Regional tinha então como preocupações essenciais a definição de políticas que combatessem a instabilidade em torno da atividade do setor primário. Apostava na qualificação e especialização dos recursos humanos e queria dar resposta às muitas famílias que ainda vivem em dificuldades e não têm acesso a bens de consumo, a níveis de escolaridade, a cuidados de saúde ou à habitação condigna. Senhoras e senhores deputados, citei as prioridades governativas de há 16 anos atrás. Citei o então Presidente do Governo na apresentação do programa do 8º Governo Regional. Mas façamos ainda mais um exercício de recordação. Viajemos no tempo até novembro de 1992, à altura em que o Dr. Mota Amaral apresentou nesta Assembleia o programa do 5º Governo Regional, último governo do PSD. Numa conjuntura económica, social e cultural completamente diferente, as prioridades da governação regional há 24 anos eram, e passo a citar, modernizar a economia, dinamizar o investimento, promover a criação de riqueza e de novos postos de trabalho, vencer as dificuldades da agricultura, impulsionar as pescas, continuar a fazer crescer o turismo e, na educação, é preciso realizar novos progressos, bem como na saúde e na segurança social. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, percorri 3 gerações da governação regional. Viajamos 24 anos dos 40 anos da autonomia política e administrativa. O que se pode então concluir hoje? Hoje, as prioridades das governações regionais são basicamente as mesmas de há 24 anos atrás, quando a região começou a receber os fundos estruturais da União Europeia para o seu desenvolvimento. São inegáveis os progressos nas infraestruturas. No entanto, são poucachinhos os resultados das políticas sociais e económicas. Hoje, como há 24 anos atrás, estamos perante um governo que tem emergência em resolver as dramáticas situações de pobreza e exclusão social. Hoje, como há 24 anos atrás, estamos perante um governo que tem o setor primário produtivo, a agricultura
e as pescas a viver crises profundas. Hoje, como há 24 anos atrás, estamos perante um governo que tem urgência em combater os maus resultados das políticas educativas, as más respostas de um Serviço Regional de Saúde ou a criar elaborados expedientes para disfarçar as taxas de desemprego graves e com consequências sociais que serão gravosas. Ao fim de 40 anos de autonomia política e administrativa e ultrapassada a fasquia dos 20 anos de governação socialista, estamos a debater um programa do Governo cujas principais prioridades são praticamente as mesmas de há um quarto de século. Só pode significar que os Açores capitularam, não por culpa dos açorianos, mas da governação que tiveram. O CDS tem a sua consciência tranquila. Nunca fomos chamados a governar os Açores, mas nunca deixamos de apresentar propostas que visaram a melhoria das condições de vida dos açorianos. Temos um património político de que nos orgulhamos, em setores tão fundamentais como a saúde, os transportes, a agricultura e a política fiscal. E se outras boas propostas nossas não vigoram hoje no panorama legal regional, tal fica a dever-se às sucessivas maiorias absolutas que nos têm governado, as quais não nos cansaremos de combater. Se há progresso, sim, claro que sim. Mas não são os que se coadunam com a realidade global dos tempos que vivemos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o nosso compromisso eleitoral assentou em eixos estratégicos substancialmente diferentes e divergentes daqueles com que o PS se propõe governar os Açores nos próximos 4 anos. Assentamos na perspectiva da criação e apoio de um projeto de vida para cada açoriano, dos incentivos à natalidade, às políticas de combate à desertificação das nossas ilhas, passando pela melhoria significativa dos sistemas públicos regionais de educação e saúde. Na valorização do envelhecimento ativo e tendo uma preocupação muito acentuada pelo potencial geoestratégico da nossa região, hipotecado por este Governo, como se prova, aliás, pela gestão do processo de manutenção, é apenas um exemplo, de manutenção ao serviço dos Açores, do único radar meteorológico instalado na região, o que coloca em risco a proteção e segurança de pessoas e bens, já que ficaremos seguramente mais de um ano sem esse instrumento fundamental de previsão de fenómenos meteorológicos adversos. Ao invés, o que o Governo Regional aqui nos trouxe foi o seu programa, onde se reconhecem erros e se registram necessidades de correções de políticas aplicadas pelos próprios socialistas. Este já não é um governo de vias ou de agendas açorianas, mas é sequencial na evolução da continuidade. O que este programa de governo aparentemente traz de novo não é inovador. Aliás, a única grande novidade foi o anúncio, que curiosamente não está inscrito nas mais de 200 páginas do programa do Governo, de um substancial aumento de impostos nos Açores. Curioso, porque não foi prometido em campanha pelo PS, não consta do programa eleitoral do PS, não está no programa do Governo do PS, mas foi anunciado pelo Presidente do Governo do PS. Assim, este programa do Governo contribuirá apenas para um anémico impulso no desenvolvimento económico e social que os Açores e os açorianos tanto anseiam. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, em conclusão, permita-me socorrer-me de uma citação, não de um conhecido poeta, mas de um conceituado político nacional. E cito: eleitoralmente renascido, este governo é, porém, politicamente sobrevivente. Ou seja,
aparentemente, e a julgar pelo seu programa, é outro governo igual para governar da mesma maneira. Carlos César. Muito obrigado.